E olá, meus queridos primatas, é muito bom estar de volta com vocês diretamente da Caverna do Ateu de Boston, Massachusetts. Esse é o seu canal Ateu Dispor. E eu gostaria de pedir para você nesse momento agora, que você, antes de nós começássemos esse bate-papo sobre esse assunto polêmico, tirasse o seu tempinho para você poder acionar o sininho e se inscrever nesse canal. Como você pode notar, a minha voz continua não muito boa e agora eu tô com a voz meio que de pato fanho e vou tentar no máximo ser objetivo dentro dessa nossa conversa de hoje. Bom, como vocês sabem, essa semana foi uma semana de grandes e várias surpresas para mim. Eu estava gravando esse meu último vídeo super empolgado sobre o assunto que eu estaria falando, que é o vídeo que eu conto da minha experiência com o Covid e passando ali as recomendações necessárias, e o vídeo já estava quase pronto quando a minha mãe me envia um text message, uma mensagem de texto, e me fala: meu filho, eu preciso falar com você. Eu parei naquela hora e deixei tudo de lado e liguei para minha mãe. Ela, sem muito drama, ela falou: olha, o seu pai veio a falecer. As pessoas que me acompanham já há algum tempo no canal, elas já sabem mais ou menos da minha relação conturbada que eu tive com meu pai. Foi uma relação onde que eu não tenho memórias boas do passado. Eu não tenho memórias boas da pessoa dele. E as únicas memórias que eu consigo coletar quando eu tento falar do meu pai são lembranças de um passado bem deturbado e cheios de marcas. Eu, numa conversa muito legal com uma das primatas no Facebook, eu disse para ela que eu sou uma coxa de retalho cheia de cicatrizes. Quando nós falamos de morte, é algo que subjetivamente vai implicar inúmeras sensações e inúmeras respostas. Cada ser humano vai responder à morte de uma maneira diferente. Então eu quero passar para vocês que sou ateu e já tive uma experiência como pastor, que eu estou ou estive nos dois lados da moeda. Talvez você se encontre somente no lado da moeda religiosa, ou você se encontra do lado da moeda do ceticismo. Ou talvez você se encontre vivendo as duas alternativas. Mesmo assim, quando nós lidamos com a questão da morte, vai ser completamente subjetivo para você os seus sentimentos e a reação, a implicação que muitas das vezes a sociedade e a religião colocam em algo que deveria ser julgado, deveria ser sentido, analisado somente por você que sofre a questão da perca. Quando nós falamos de morte, e principalmente no contexto geral, é algo que cai dentro da nossa existência. Nós não pensamos muito bem nisso quando nós somos jovens, mas a vida ela vai se encaminhando para um ponto aonde os sinais dessa grande esteira que é o final, ela começa a se apontar para você. Eu vou, em outro episódio, contar uma experiência para vocês de quando eu quase morri. Eu tive 3 ataques epiléticos e um deles, a minha companheira estava comigo dentro do carro, onde a ambulância veio tirar eletrocefalogramas e ver se havia alguma coisa de errado com o meu cérebro. Isso aconteceu mais ou menos há 2 anos e meio, quase 3 anos, eu não tenho muito bem a data direita do que aconteceu, a não ser nos documentos médicos. Esse incidente mudou completamente a minha vida e a minha perspectiva em relação à morte, porque eu me senti naquele dia que eu estava praticamente naquela linha bem fina entre vida e a morte. Eu acredito que alguns de vocês que estão nessa hora assistindo esse vídeo já tiveram experiências bem próximas com a morte. E se você já teve, e como você se sente em relação a isso, ou como você se sente em relação a toda a questão da morte, deixa aí o seu comentário embaixo na caixinha de comentários. Mas essa conversa nós vamos ter em outro episódio. Mas o que é a morte? A morte, ela simplesmente é um processo que é contingente da vida. É aquele processo natural que impede a continuação da sua existência nesse planeta. Ou melhor dizendo, é a data de validade que você e eu, nós temos pelo preço de nós existirmos nesse universo. E você poderia estar me perguntando: mas Sérgio, por que você está dizendo isso? Porque como eu e você, tudo mais nesse grande universo
acaba tendo seu fim. That's it. Da mesma maneira que estrelas, planetas, seres do planeta Terra, massas de gases que aparecem no nosso universo, buracos negros, nébulas, tudo que tem o seu começo tem o seu fim. Da mesma maneira que os seres humanos têm o começo e o final das suas vidas, as estrelas têm o começo e o final da sua existência. Tudo no universo segue o mesmo processo. E um dia, todo o universo, até mesmo o último buraco negro, vai perder a sua força e deixar de existir em alguns trilhões de anos. Nós sabemos que a Terra ela também já está condenada pelo nosso próprio Sol, que vai virar um Big Red Giant e depois ela vai se tornar um White Dwarf. Red Giant é aquela estrela vermelha que vai incinerar tudinho. E antes que isso aconteça, nós não já estaremos mais aqui, porque o Greenhouse Effect, disso que está acontecendo com o nosso Sol, vai simplesmente evaporar toda a água do nosso planeta, causando um Greenhouse Effect. E se nós ainda estivermos aqui, todos nós morreremos. E eu sei que não há muito romance nisso que eu estou te dizendo. Talvez você queria que o conforto fosse de uma maneira diferente. Talvez você quisesse ouvir que após tudo isso aqui, nós vamos ter um lugar para poder continuar existindo. A única preocupação da real morte que nós temos não é da matéria, mas é do consciente. Disso que eu e você estamos fazendo agora. Ter percepção do que está fazendo e de ter a sensibilidade que você, ou feelings, emotions, que você realmente existe. A morte, ela não é algo para ser olhado como algo terrível. Uma pessoa virou para mim e perguntou: Sérgio, o que você acha de um dia não existir mais, de não haver céu e simplesmente morrer e acabar? Eu perguntei para essa pessoa se ela se lembrava do tempo que ela viveu quando ela não estava viva. Antes dela nascer, se ela se lembra de alguma coisa que aconteceu. E ela disse para mim: não, eu não existia, então não tem como eu sentir saudade se eu não existia. Eu falei: a morte após vida vai ser a mesma coisa. Você não existia antes, em um pequeno período você existiu, e por um grande, longo período você não existirá mais. A verdade é que nós passamos muito mais tempos da nossa existência mortos do que propriamente vivos. O período de vida é curto, ele é datado com data de validade. E a minha pergunta para você, já que nós definimos essa questão da morte, ou pelo menos para mim eu olho de uma maneira não romantizada, mas sim realística, todos morreremos, e concorde você ou não. Busque você ou não conforto em algum lugar, em alguma religião, em alguma prática. Todos morreremos. Mas enquanto nós não morremos, qual é o grande problema dessa visão de você simplesmente olhar e falar tudo acaba? Bom, seria legal se todas as pessoas, ou seria melhor se todas as pessoas respeitassem o direito de você não ter que acreditar no céu ou no inferno e de simplesmente não existir, acabar o sofrimento desse corpo material. O cristianismo jamais subsistiria sem a morte e a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque a morte e a ressurreição de Cristo, ela simplesmente marca esse perdão que Deus ele libera sobre o homem pelo pecado original. O que eu acho ridículo. Porque nós pagamos pelo preço de um erro de uma pessoa que, segundo a Bíblia, foi o primeiro ser humano da Terra. Eu sofro consequências das ações do primeiro ser humano. Sabendo que um Deus onisciente, ele entende que eu sou completamente diferente de Adão e Eva. Isso se a história toda fosse uma verdade. E através dessa desculpa, que vai camuflar quem nós somos como seres humanos, toda essa história de Gênesis, ela camufla quem nós somos. Ela dá uma desculpa para os seus erros e a natureza do homem. Que é muito mais fácil você culpar uma entidade que fez você fazer as coisas erradas, em vez de você ter sobre si a responsabilidade dos seus próprios erros e atos. Isso não faz sentido. Nenhum. A grande história da humanidade
E o porquê nós morremos, porque segundo a Bíblia, se o homem nunca tivesse pecado, o homem jamais morreria. Ele seria eterno. O que para mim, isso somente já cria vários problemas. Porque nós falamos então de uma terra onde somente 2 seres humanos eles vão viver, porque eu não consigo imaginar 8 bilhões de filha da putas vivendo para sempre no planeta Terra. Isso não faz sentido. E se todos vivessem para sempre e nunca morressem, essa Terra seria muito pequena. Mas vamos considerar que seja assim, que a razão, o porquê o homem hoje ele conhece a morte e sua finitude, foi porque ele quebrou o contrato que ele teve com Deus de não se alimentar de um fruto proibido. Uau! A verdadeira história da humanidade e por que nós morremos, totalmente resumida no livro de Gênesis. E é por isso que o sacrifício, e quando Deus envia Jesus para poder corrigir, dar essa aliança para o ser humano, das cagadas que nós fizemos contra ele, quando ele, na verdade, nos criou. E o que eu recebo em troca? Condenação eterna. Uma obrigação. Ou eu me arrependo e eu amo ele por uma razão que eu não entendo. O porquê que eu sou obrigado a amar esse ser. Porque se eu não amo, eu tenho morte e condenação eterna. Uau, essa é a Bíblia. Então toda vez que eu vejo um cara se tornando pastor como Guilherme de Pádua, depois de ter matado Daniela Pérez, eu fico assim, estarrecido. Como que o sangue de Jesus, ele limpa o homem de todo pecado? Ou talvez, quando nós falamos de Susana e os irmãos Cravinhos, que hoje ela é uma pastora dentro de uma penitenciária esperando o dia dela sair. Entenda uma coisa, se você não conhece essa história de Susana e os irmãos Cravinhos na íntegra, eu acho que você deveria fazer uma pesquisa sobre isso. E você vai ficar sabendo que pelo fato do pai dela ter assinado aquela documentação com 10 milhões de euros antes dela ter feito os 18 anos, antes dela ter matado o pai dela, quando ela completar os 40 anos de sentença, ela vai poder sair de lá, pegar os 10 milhões de euros e viver a vida dela como se nada tivesse acontecido. A assassina dos próprios pais, que hoje é uma evangélica. E eu e você temos que perdoar essa coitada, que ainda vai viver como uma milionária pro restante da vida dela. Porque o sangue de Jesus perdoa o homem de todo pecado. Porque Jesus mesmo disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E que nós devemos dar os dois lados da nossa face para que os nossos irmãos venham ali, ó. Essa é a questão do perdão. Quando o próprio Jesus, ele diz na sua palavra, traga aqui os meus inimigos aqui, traidores, que eu vou matar eles. O próprio Jesus disse isso. Numa hora que ele estava super revoltado. O mesmo cara que manda perdoar 70 vezes 7. Me diz uma coisa, quando evangélicos matam homossexuais ou transexuais, como é que fica essa questão no perdão? A gente perdoa eles e eles andam e vão viver a vida deles, e as pessoas que tiveram as vidas ceifadas, porque elas aceitaram a um ser que não se prova nem existente, nós temos que engolir isso de goela abaixo e perdoar, porque o perdão, na verdade, é algo obrigatório. Ou talvez que nós nunca mesmo devemos, deixar de amar os nossos familiares, ainda que eles venham violentar sexualmente, ainda que eles venham abusar fisicamente, ainda que eles venham abusar psicologicamente, ainda que eles venham causar traumas. Nós devemos nos agarrar a esse sentimento e negar o verdadeiro sentimento que nós estamos sentindo, e muitas das vezes de falar, olha, eu quero esquecer essa pessoa. Eu não preciso estar lembrando dela todo dia, porque o ódio é um veneno que ele só vai maltratar você. Então o seu ódio precisa ser curado por você. Mas a relação do perdão e como que você deve perdoar pessoas pelo ato errado que ela cometeu contra você, isso está errado. Você não é obrigado a nada, você é um ser livre. Se você quiser continuar a sua vida sem a necessidade de estar se agregando, sem ter a necessidade de estar se ligando a esse tipo de pessoa, você tem essa liberdade. Não é porque é de sangue que nós temos que aceitar esse tipo de coisa, porque a família... Um jovem fez um comentário hoje lá no Facebook em relação a isso, que é uma questão completamente enganosa, que nós temos que realmente
perdoar a família porque é família. Se te fizeram mal, você não tem que perdoar ninguém. Você não tem que fingir estar bem com a pessoa quando você não tá. Porque nós temos que sempre respeitar os sentimentos das pessoas, mas as pessoas nunca respeitam os nossos sentimentos. O perdão veio muitas das vezes para poder mascarar isso. Mascarar os traumas, mascarar as maldades que foram feitas, as coisas que aconteceram, que cada uma pessoa que está assistindo aqui agora está se identificando, cada pessoa que está ouvindo isso, falando, uau, eu já vivi algo similar na minha vida e eu tenho até vergonha de contar o que eu vivi. Você entende muito bem isso. Traumas podem modificar você, podem mudar quem você é. E eu gostaria nessa hora de falar um pouquinho sobre traumas, porque é justamente traumas que nos montam como seres humanos e adultos para reagir a situações como essas, como da morte. Se você é uma pessoa desestabilizada desde a sua infância, a morte ela simplesmente vai ser uma gota no copo de água que vai overflow o seu psicológico, quem você é, o seu verdadeiro eu. Deixa eu falar algo para você. Eu vou passar para vocês aqui a história de um serial killer. De um assassino em série. Onde ele conta que o trauma de criança que ele teve com o pai dele foram um dos responsáveis para que trigger. Sabe aquela coisinha que acontece com as pessoas que você conhece que ela é normal e de repente ela muda? Ele simplesmente conta nessa entrevista de um psicopata, um cara que matou várias mulheres e foi uma pessoa perseguida na década de 70. Para um homem que já tinha uma tendência à psicopatia. Teve tudo acelerado pelos traumas de infância que ele passou. Preste atenção nisso. Why did you keep the heads? Why did you cut them off and why did you keep them? Something out of my childhood. I could put it on an incident. I mean, my father chopping the heads off of our 2 pet chickens and my mother insisting that I eat them for dinner. You know, we could say it was something that simple. I don't think it was. Meus queridos primatas, eu espero que tudo tenha ficado bem claro para vocês hoje à noite. Eu não fiz nenhum script, eu não fiz nenhum roteiro, porque esses dias eu tenho me sentido não muito bem, vocês podem notar pela minha voz. Eu fiz isso aqui só pra gente ter uma comunicação em forma de um bate-papo. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, tanto que eu estou doente aqui, fazendo um vídeo sobre a morte do meu pai e sobre morte em geral e traumas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você deixe seu like e eu espero que você continue comigo nessa caminhada e perdoe os meus erros e as minhas falhas, mas tudo que eu faço aqui eu faço com muito amor e eu faço com muito carinho por vocês. Obrigado por todos os meus queridos primatas e essa semana especial do Halloween vai ser bombástico, nós estaremos de volta. Muito obrigado por tudo, queridos. Um abraço.